Eu vou mostrar para vocês nesse vídeo a prova na prática, o que é de fato a sola escritura. Por quê? Eu vou mostrar para vocês aqui 4 pastores protestantes, no qual todos os 4 dizem que a Bíblia é a regra de fé deles, porém, 2 desses pastores protestantes batizam crianças e 2 desses pastores protestantes se negam a realizar o batismo de criança. Eu não sei se a maioria das pessoas sabem, mas existem várias denominações protestantes que realizam o batismo de criança. Mas o engraçado é que uma grande parte não batiza e uma pequena parte batiza. E se você conversar com os pastores protestantes que batizam crianças, eles vão dizer que tem fundamento bíblico, eles vão dizer que não pode negar o batismo para uma criança. E se você conversar com os pastores protestantes que negam o batismo para crianças, eles vão dizer que o batismo de criança não é inspirado pelo Espírito Santo, que o fundamento deles não batizar crianças está todo na Bíblia. Agora a pergunta que eu faço para você que está vendo esse vídeo: se a Bíblia é a regra de fé, por que uns protestantes batizam crianças e outros não? Sendo que a Bíblia é regra de fé, né? Regra de fé com aspas, né? De todos eles. Eu vou ler aqui para você o que é a sola escritura. Sola escritura, segundo a interpretação que a Reforma Protestante trouxe do que a própria Bíblia diz como sua autodefinição, é o princípio segundo ao qual a Bíblia tem absoluta primazia, sendo ela a única regra de fé e prática que todo ser humano deve seguir. Isso daqui é o conceito de sola escritura segundo a interpretação protestante, a interpretação da Reforma Protestante, quando começou lá no século XVI. Agora, pensa comigo, vamos raciocinar. Se a Sagrada Escritura, ela é o princípio segundo a qual ela é a primazia e segundo ela é a única regra de fé e a prática de todo ser humano deve seguir, por que alguns pastores batizam crianças e outros pastores negam o batismo para crianças? E esse vídeo aqui, eu estou relatando apenas uma discordância que existe no meio protestante, porque existem várias. Existem milhares de discordâncias entre os protestantes. O número de denominação protestante é muito grande. Então nesse vídeo aqui eu quero trazer somente esse ponto discordante entre os próprios protestantes. E eu vou colocar aí 4 pastores, 2 a favor e 2 contra o batismo de crianças. Lembrando que o apóstolo São Pedro, ele já disse que nenhuma profecia da Escritura é objeto de interpretação pessoal. Consciência da sua decisão. É por isso que nós não batizamos crianças, né? Jesus foi batizado como adulto. Jesus ordenou a seus discípulos que preguem, que discipulem e que levem as pessoas a se batizar. Esse é um papel dos discípulos de Cristo, né? Ganhar vidas, proclamar o Evangelho, ensinar o primórdio do Evangelho. Abraão recebeu a circuncisão, que era o selo da justiça da fé. Ora, a circuncisão era aplicada, Deus mandou que todas as crianças de 8 dias em Israel fossem circuncidadas. E a circuncisão era o quê? Símbolo ou selo da justiça da fé. Mas um menino de 8 dias, ele não crê. Ele não crê, mas mesmo assim ele era circuncidado. Mesmo que a circuncisão era o símbolo da justificação pela fé no Antigo Testamento, os meninos de 8 dias eram todos circuncidados, mesmo que menino de 8 dias não creia. Nós cremos que o batismo substitui a circuncisão. Da mesma forma que a Páscoa foi substituída pela ceia, nós cremos que a circuncisão foi substituída pelo batismo. Por isso nós trazemos os nossos filhos para serem batizados. Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Aí você me diz: mas não tem no Novo Testamento nenhum caso de um menino sendo batizado depois de Cristo, depois de Pentecostes. No livro de Atos, você não tem nenhum exemplo de um filho, de uma criancinha, filho de crente, sendo batizado. Mas você também não tem nenhum exemplo de um menino de 18 anos, filho de crente, sendo batizado. Porque às vezes eles dizem isso, não tem nenhum exemplo de criança sendo batizado. Sim, mas o que é que os que não acreditam no batismo dos filhos fazem? Oferecem os filhos, né? Apresentam os filhos. Não tem nenhum exemplo de criança, filho de crente, sendo apresentada em lugar nenhum no Novo Testamento. E quando o menino tem 14, 15, 16 anos de idade, então é batizado. Não tem nenhum exemplo de filho de crente sendo batizado aos 14, 15, 16, 17 anos de idade também no Novo Testamento. O argumento corta dos dois lados. A Bíblia sanciona o batismo de crianças? Não sanciona.
a prática do batismo de crianças ocorre no período pós-apostólico. E na Bíblia, a Bíblia não sanciona essa prática. Nós sabemos que o batismo é o resultado do toque profundo do Espírito Santo na vida da pessoa. A pessoa se desperta e a partir desse despertamento ela se coloca na disposição do Senhor, entrega o seu coração e decide lançar sua vida, deixar sua vida passada e começar sua nova vida. Então, de acordo com a Bíblia, Pedro fala em Atos: arrependei-vos e convertei-vos. Deve haver uma conversão. E o texto de Atos 16, também capítulos 16, verso 30 e 33, conta a história do carcereiro que disse que cria. Aí o apóstolo disse: se crê, então podeis ser batizado em nome de Jesus. Então, na realidade, a prática do batismo por aspersão é pós-apostólica, e a apostólica só prevê o batismo através de uma entrega do coração com total consciência do que está acontecendo, ou do que esteja acontecendo. Aqui não é a nossa opinião que prevalece, mas sim a palavra de Deus. Olá, eu sou o reverendo Haroldo Mendes, da Igreja Anglicana Bethesda, em Belo Horizonte. Eu quero falar com você nesse vídeo, em poucas palavras, sobre o batismo infantil. Algumas igrejas cristãs negam esse sacramento às crianças. Mas no contexto histórico da igreja cristã, nós temos inúmeras referências do batismo infantil. Já no Novo Testamento, nós temos vários textos que nos remetem a esta verdade. Famílias inteiras sendo batizadas e, consequentemente, nessas famílias inteiras, nós teríamos ali também crianças. E não há, em todo o Novo Testamento, nenhuma proibição ao batismo infantil. Assim como no Antigo Israel, no Antigo Testamento, nós temos a circuncisão ao 8º dia, no Novo Testamento nós temos o batismo, que é, para a igreja cristã, um sacramento, um meio de graça, um sinal visível da graça invisível de Deus. Então nós não podemos negar o batismo às crianças.